Então nós vamos fazer um exemplo aqui. Esse exemplo aqui eu quero que vocês entendam qual que é o conceito, né? Para que serve esses números de Zin e Zout, que, como eu falei, talvez não sejam tão intuitivos quanto o ganho de tensão, propriamente dito. O transistor, a gente desenha os transistores, né, os amplificadores de transistores desse jeito aqui, então pode dar a impressão, para quem não conhece, para quem está começando, que o seu sistema começa com o sensor aqui, né? Vamos supor com o microfone de letreto, se for um negócio de áudio, e termina aqui com um alto-falantezinho, aqueles de fone de ouvido, uma coisa assim. Ou seja, pode dar a impressão que o seu sistema todo se resume a um estágio apenas. E nada está mais longe da verdade do que isso. Na realidade, o seu transistor, equipamentos profissionais, eles estão divididos em múltiplos estágios. Então você vai ter estágios de ganho, estágios de impedância de saída, ou seja, de impedância de saída baixa, de ganho de corrente alto. Você vai ter estágios de baixo ruído, que geralmente são os primeiros. Você vai ter filtros, você vai ter uma série de circuitos aí que eles vão, em geral, se colocando em cascata, em série, né? A arquitetura geralmente é assim, em cascata até você chegar aqui no final. Então, o que eu quero dizer com isso? O seu circuito, na realidade, o seu amplificadorzinho, ele é um desses caras aqui. Ele é um desses elementos aqui, é isso que nós estamos analisando. E como que esse circuito está numa cadeia? Esse circuito anterior aqui, vamos chamar de circuito X, ele enxerga uma carga igual ao Zin do nosso amplificador azulzinho. E esse circuito Y, que é o que vem depois, ele enxerga uma impedância de entrada, né? Ele enxerga uma impedância de entrada que é a impedância de saída do nosso circuitinho azul. Então, a impedância de saída do circuitinho azul impacta na entrada desse circuito aqui, e a impedância de entrada desse circuitinho azul impacta na saída do X, certo? Essa aqui é mais ou menos uma ideia. Então, um exemplo, eu quero passar aqui um exemplo para vocês de um circuito para você calcular o ganho desse circuito aqui, ó. Então, esse é um circuito que você quer calcular o ganho. Você percebe que ele tem, na entrada, a entrada está entrando na base e a saída está saindo onde? No coletor. Logo, ele é o emissor comum. Então, esse amplificador é um emissor comum. Mas ele tem esse circuito, esse segundo transistor aqui, por algum motivo qualquer, está pendurado no emissorzinho dele. Esse circuito pode ser uma polarização, pode ser parte da polarização dele, esse circuito pode ser um outro estágio amplificador, esse circuito pode ser um circuito de controle de ganho, ou seja, esse transistor pode ter uma série de funções, mas como eu falei, ele é um negócio mais realista do que aqueles circuitinhos que nós vimos anteriormente. Bom, o que tem de diferente esse circuito, esse exercício, né, para você calcular o ganho dos demais? Na verdade, não tem nada demais. A mesma coisa que nós fizemos anteriormente, nós vamos fazer agora. Nós vamos desenhar o nosso modelo de pequenos sinais. Vou desenhar aqui em azul o pequenos sinais, a mesma coisa de sempre. Então, ó, esse aqui é o circuito de baixo e esse aqui é o circuito de cima. Só desenhei aqui o pequenos sinais, agreguei o resistor do coletor e agreguei aqui o RE. Então você percebe que onde que está a entrada? A entrada está na base do primeiro, ou seja, a entrada está aqui, ó. Então tudo isso aqui é a entrada. Esse aqui é o beta Rzinho E, beta EB. Como tem dois transistores, vamos chamar esse aqui de RE2, IB2 e esse aqui IB1, RE1. E aí você vê que o emissor, olha aqui, o emissor desse circuito está ligado na base do outro. Olha que difícil, o emissor desse vem um fio e está fazendo isso. E o emissor do segundo, ele está aterrado. O emissor do segundo, ele está
aterrado. Então esse aqui é basicamente o seu circuito. Esse aqui é basicamente o seu circuito, né? Você vê, não fizemos nada de diferente, apenas fizemos a ligação aqui como se fosse um circuito, né? Um circuito com um outro resistor comum. Bom, então aqui, ó, a tensão de saída que aparece aqui vai ser o quê? Vai ser essa fonte de corrente circulando aqui. Ou seja, vai ser menos beta IB1 RC1. E a tensão de entrada? A tensão de entrada, ela aparece, olha aqui, ó, daqui para cá. Então, eu vou fazer qual que é a corrente que circula nesse cara aqui? É a corrente IB1. Logo, essa queda aqui é beta RE1 IB1. Mais essa queda aqui. Só que agora esse RE aqui está em paralelo, ó, com a impedância de entrada do circuito 2. Certo? A impedância de entrada do circuito 2. Ou seja, se eu for desenhar esse nó aqui, ó, esse nozinho aqui, esse nozinho tá assim. Vou desenhar separado aqui para que você entenda. Eu tenho aqui um RE e eu tenho aqui um beta RE2. E aqui eu tenho quanto? Beta mais 1 e B1. Certo? Então, na realidade, o que está acontecendo? Essa tensão aqui vai ser o quê? Vai ser a corrente, que é beta mais 1 IB1, vezes o paralelo de RC com beta RE2. Acabou. Ou seja, você simplesmente colocou a impedância de entrada do segundo transistor em paralelo. Fazendo VO por VI, o que vai ficar? Você vai cortar os IBs, você vai cortar o quê? O beta, e beta mais 1 vai ser igual, você vai acabar ficando com menos, porque ele inverte a fase, RC RE1 mais REzão em paralelo com beta RE2. Ou seja, né, fica muito fácil apenas aparecer o paralelo à impedância de entrada do segundo estágio. Certo? Essa é mais ou menos a ideia de você resolver problemas com múltiplos, com outros transistores. Vamos fazer outro exemplo aqui. Então esse aqui é o circuito. Então calcule o ganho de tensão desse circuito. O que você percebe aqui que provavelmente é novidade? Você está excitando o circuito com uma fonte de corrente. Nós vamos ver daqui a pouquinho, no transcorrer no final do curso, como que se usam fontes de corrente para polarização. Existem uma série de vantagens quando você usa fontes de corrente em vez de resistores, como nós estamos vendo. Principalmente no projeto de circuitos integrados. Por incrível que possa parecer, é muito mais fácil dentro de um circuito integrado você fazer um transistor do que fazer um resistor. Então, como a fonte de corrente, vocês ainda não sabem, ela é fundamentalmente criada com vários transistores, é muito melhor você usar uma fonte de corrente do que resistores para fazer a polarização. Então a ideia aqui mais ou menos é a seguinte: você quer que nesse transistor circule, por exemplo, 10 mA, você vai fazer uma fonte de corrente que empuxe, né, 10 mA e fim de papo. Você não precisa mais se preocupar com nada no transistor. Então, como é que é a ideia da fonte de corrente, né? A fonte de corrente, você talvez não saiba, mas a gente sempre tem que fazer análise com a fonte de tensão. A fonte de tensão real, né? A fonte de tensão real, vocês viram que sempre ela tem uma resistência, um R do gerador aqui, em série. Então parte da tensão fica em cima desse RG. O RG, o ideal, né? O que é o RG? Que seja um curto. O ideal é que o RG seja um curto. E em AC, nós vimos o quê? Em AC, a fonte de tensão em pequenos sinais, ela vira um curto, né? Ela vira um ground.
Então ela vira um curto para o ground. A fonte de corrente, por sua vez, a fonte de corrente, não adianta você colocar um resistor, como nós falamos anteriormente, e insere com ela. Né? A corrente vai passar pelo resistor como se não existisse resistor ali. Quem modela a realidade, né, o comportamento da fonte de corrente, na realidade, não é um resistor em série, mas ele é um resistor em paralelo. Você já deve estar percebendo esse RG aqui e IG. Você já deve estar percebendo que esse RG aqui é mais ou menos aquilo que nós desenhávamos, né? Na fonte de corrente do transistor, do pequenos sinais, aparecia esse ROzinho. Então, o ideal, né? Aqui é o ideal é que a fonte de corrente tenha um RG que seja infinito. Certo? O ideal é que seja infinito. Ou seja, em AC, a sua fonte de corrente vai ficar um circuito aberto. Tá bom? Então, fonte de corrente ideal é aquela que você olha aqui para dentro e enxerga uma impedância infinita. Fonte de tensão ideal é aquela que você olha aqui para dentro e enxerga um zero. Por isso que você tem, né, esse curto e esse aberto em pequenos sinais, tá bom? Depois nós vamos ver isso, né, na sequência do curso, como que se fazem fontes de corrente, como que se calculam as impedâncias, etc, etc. Voltando a esse circuito, você percebe que eu tenho uma fonte de corrente aqui, que ela vai aparecer em aberta, mas que eu tenho essa rede de R2 e R1 aqui com esse capacitor. Esse capacitor aqui, o que vai acontecer? Ele vai virar um terra. Então vamos desenhar um pequenos sinais. Aqui eu tenho a base, aqui eu tenho o coletor e aqui eu tenho o emissor. Então vamos lá ver o que acontece. No emissor, vamos começar do emissor, eu tenho essa fonte de corrente que é um aberto, mas eu tenho esse R2 que está indo para o ground através desse C1. O C1 vai ser um curto em AC. Né? Como nós falamos, capacitores em primeira análise a gente considera como curto. Então, no emissor eu vou ter um aberto, que é essa fonte aqui, desenhando aqui, ó. Eu vou ter um circuito aberto, que é a fonte, e aqui eu vou ter o meu R2, que está indo para o ground. Depois, na base, olha aqui, ó, eu tenho o RB, percebe que o RB não está indo para o ground, o RB está indo diretamente para o VI. Olha aqui, ó, uma perninha está na base, e uma outra perninha está na base e a outra perninha está no VI. Não está ligado no ground. Então ele está desse jeito. E no coletor? No coletor nós temos aqui o RC indo para o ground. Então aqui nós temos o RC indo para o ground. Nós temos o Vout depois do RC. Aqui. E nós temos depois o R1, olha aqui, ó, o R1 também indo para o ground, por causa desse C1. Ou seja, o R1, desenhando aqui, aparece também indo para o ground. Ou seja, o nosso RC aparece em paralelo com o R1. O Vout vai ser essa fonte de corrente circulando nesse sentido, consequentemente ela gera um mais aqui, porque a corrente faz esse caminho, né? Vai ser menos beta e B, RC em paralelo com R1. E o nosso VIN vai ser o quê? Tudo, agora presta atenção, vai ser tudo isso aqui, ó. Ou seja, vai ser essa tensão, mais essa tensão, mais essa tensão. Essa tensão aqui vai ser o quê? IB vezes RB. Mais a tensão aqui em cima desse resistor vai ser o quê? Beta RE vezes IB. Mais essa tensão em cima do R2, que como nós vimos vai ser beta mais 1 IB
R2. Fazendo o Vout por Vin, vai dar o quê? Menos beta IB, RC em paralelo com R1, e embaixo vai ficar, vamos colocar em evidência o IB, IB, RB, mais beta REzinho, beta mais 1, vamos dizer que é igual a beta, beta R2. Corto, corto. O que vai ficar então o nosso ganho? O nosso ganho vai ficar como menos RC em paralelo com R1. Eu posso cortar os betas, ó. Vai ficar aqui o RB dividido por beta, mais o REzinho, mais o R2. Certo? Então esse aqui é o ganho de tensão para esse circuito mais, aparentemente, né, mais complicado que a gente desenhou aqui. Se você for analisar, a gente só aplica as regras de circuito básico e mais aquelas formulinhas lá, capacitor vira ground, fonte de tensão vira curto, fonte de corrente vira aberto, e a gente resolve qualquer circuito com transistor. Não tem diferença nenhuma de um transistor, é muito pouca diferença de um transistor para que vocês viram aí em circuitos 1 ou circuitos 2.